Fala galerinha do sétimo ano, tudo bom? Bem, depois desse momento youtuber, vamos começar a nossa aula, né? Começando com a correção da página 358. Pausem a videoaula, abram na página 358 do livro de vocês, acompanhem e corrijam. Vamos lá. Explique qual é a atividade e como ela é desenvolvida em cada uma das fotografias abaixo. As legendas das imagens não foram inseridas para não interferir na resolução das atividades, né? Muito bem. Aqui é o que? Agricultura tradicional, desenvolvida principalmente em pequenas e médias propriedades, utilizando equipamentos menos sofisticados. A produção é destinada ao sustento das famílias agricultoras e o excedente é vendido nas feiras. Viu? Talvez não caiba isso. Vocês colocam como agricultura tradicional, equipamentos menos sofisticados, produção destinada às famílias. E a segunda é criação de animais em confinamento, utilização de equipamentos modernos visando o aumento da produtividade. Aqui é uma criação de gado, provavelmente de gado leiteiro. Ok? Continuando. No Brasil, essas atividades são desenvolvidas apenas da maneira como estão retratadas nas fotografias? Explique sua resposta. Não. No Brasil também são praticadas a agricultura moderna em grandes propriedades monocultoras, com a utilização de equipamentos modernos e a criação extensiva de gado, com animais soltos em pastagens. De acordo com o que você estudou, o Brasil é o maior produtor de quais gêneros agrícolas? E na pecuária, qual a sua principal atividade? O Brasil ele é o maior produtor de gêneros agrícolas do café, cana-de-açúcar e laranja, ou seja, o café da manhã completo. E na pecuária, criação de gado bovino, o almoço. E para eu ter certeza de que vocês estão vendo essa parte aqui da aula, não se esqueçam de deixar o curtir no vídeo para me saber que vocês viram. E tem as outras coisinhas para fazer no decorrer da aula. Continuando, a nossa próxima correção é na página 365. Pause novamente a videoaula, vamos lá para a página e vamos corrigir. Primeiro o quadro abaixo contém nomes de alguns produtos do extrativismo no Brasil. Preencha o diagrama com as palavras do quadro. Tem castanha, açaí, látex, peixe, madeira, palmito, ferro, ouro, sal e petróleo. Na primeira ficou ferro. Na segunda, látex, que é a base da borracha. Castanha, que é muito vendida no exterior. E acreditem, tem gente que não sabe que a castanha do caju vem do caju. Coisa de gringo. Petróleo. Açaí, tem gosto de terra. Peixe. Madeira. Sal. Palmito, o palmito, lembrando que só consuma palmito se você sabe da procedência, se é de uma empresa boa. Por quê? Porque se ele não for cuidado direito, ele pode vir com a bactéria que causa botulismo. É a mesma que faz o botox, mas você não vai ficar com a cara bonitinha. E por último, ouro. Agora, escolha 2 produtos do extrativismo e pesquise em livros ou na internet, como é feita a extração deles no Brasil, se de forma tradicional ou moderna. Anote suas pesquisas no caderno e apresente para os colegas. Vamos lá, aqui, de forma moderna é o ferro, petróleo, madeira e o ouro. De forma mais comum, tem o látex, que é extraído pelos seringueiros, que vão na floresta, extraem da seringueira, né? A castanha, que é retirada dos frutos, por exemplo, a castanha do Pará. O açaí, que é colhido. O peixe, que é simplesmente... o peixe tanto tem na forma tradicional, como tem na forma mais industrializada. O sal, na forma mais industrializada também nas salinas. Vamos ver se a gente vê um exemplo aqui de como é extraído o sal do mar. O sal do mar é extraído em salinas. Isso aqui é uma salina.
Tem imagem pequena, mas isso aqui. Que é o quê? É a água do mar que vem, é represada e deixam evaporar. Uma vez que a água evapora, vem outro veículo e junta esse sal. Esse sal é o que vai direto para nossa cozinha? Não. Esse vai passar por um tratamento de limpeza, de aquecimento, de separação e de adição de iodo. Por quê? O iodo é uma substância que a gente precisa ingerir para que a gente não tenha problema em algumas glândulas do corpo. A tireoide, por exemplo. Resultado. Só que alimentos com iodo são bem raros de a gente encontrar, é complicado. Então, se tornou-se comum a adição do iodo no sal. Assim, por isso que se você for dar uma pausa na aula e lá na sua cozinha procurar um pacote de sal, vai ver sal iodado. Não, não é um Messi Yoda, é um sal que foi adicionado iodo, viu? Continuando. Em relação ao município onde você mora, responda: há muitas indústrias nele? Não. Né? Não tem nenhum. Tem uma que é a de tijolo e acho que tem uma que faz de tijolo só. Podiam ter mais e iriam fazer a cidade enriquecer. Cite o nome de 2 indústrias instaladas no município onde você mora ou de sua região e descreva quais tipos de produtos elas fabricam. Se a gente for colocar a região, a gente pode colocar Grendene Calçados e a fábrica Coelho, que produz biscoitos, cereais, entre outras coisas. Ok? A gente pode usar a fábrica Coelho. Pode colocar a fábrica de cimento da Poti, que fica em Sobral. A Grendene, que faz calçados, que fica em Sobral. A Volga, que tem no Ipu, que faz refrigerante. São todas indústrias. Indústrias alimentícias, no caso, né? Com exceção da Poti, ninguém come cimento. Ou come, sei lá. Bem, continuando, vamos para a próxima página, 366. Correção. Aqui vem a segunda regrinha. Eu quero que vocês comentem: eu não como cimento. Ok? Qual via de transporte é predominante no Brasil? Por quê? As rodovias são predominantes porque o governo, com o intuito de promover a integração do território nacional, começou a investir a partir da década de 50 na abertura de estradas. E também, principalmente por causa da pressão de montadoras de automóveis instaladas no país, interessadas em promover a venda de seus produtos. Acredite, essa primeira aqui de que promover a integração é pura mentira. A verdade é por causa da pressão das montadoras de automóveis. A fotografia abaixo mostra as condições de um trecho de uma rodovia brasileira. Observe a imagem e responda as questões. Como você avalia as condições do trecho da rodovia mostrado na imagem? A resposta é pessoal. No caso, espero que vocês avaliem como péssimo estado, se encontrando no trecho da rodovia, o asfalto bastante danificado, esburacado, bem como falta de sinalização. Mas se a gente for comparar com algumas estradas que a gente vê por aqui, ela está em um ótimo estado, né? Por isso a resposta pessoal. De modo geral, essa imagem retrata as condições das rodovias brasileiras. Justifique sua resposta. É pessoal, mas sabemos que sim, né? Por quê? Porque não é só nesse trecho. No Brasil inteiro, as rodovias estão em péssimos estados, cheias de buracos, que acabam causando acidente e deixando as coisas mais lentas. Descreva as condições das rodovias do município onde você vive. Muito bem. A gente pode dizer que ela parece um queijo suíço, cheio de buraco. Ou que no meio dos buracos a gente encontra um pouco de pista, né? Mas agora estão corrigindo, né, algumas partes. A gente torce para que melhorem. Principalmente o trecho Isolândia-Ipu, que está quase todo reformado. Muito bem. Com isso, acabamos a página 366. Vamos para a 367. Primeiro quadrinho.
O território brasileiro está inteiramente localizado a oeste do meridiano de Greenwich, ou seja, no hemisfério ocidental da Terra. O extenso território brasileiro faz limite com quase todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. Ah, William, botei Equador e Chile. Dá no mesmo. O importante é que seja o Chile e o Equador. A escala informa que proporção a representação está reduzida em relação à realidade. Na década de 1950, foi marcada pela construção de Brasília, a nova capital federal, que promoveu a integração entre os estados e as regiões brasileiras. Atualmente, as vias de transporte brasileiras são constituídas basicamente por rodovias e, em proporção bem menor, ferrovias e hidrovias. No Brasil, as principais atividades desenvolvidas no espaço rural são a agricultura, a pecuária e o extrativismo vegetal e mineral. Continuando, terminamos, a página 367. Com isso, vamos agora para o capítulo 4, o campo e a cidade no Brasil. Vamos dar um salto para a página 370. Vamos lá. O campo e a cidade. Dê uma pausa, vão na página 370 e vão acompanhando aí. O espaço rural, de modo geral, compreende as áreas de fazendas, sítios e chácaras. Nesse espaço são desenvolvidas principalmente as atividades agropecuárias, plantações e criações de animais, e o extrativismo. Faz parte também desse espaço as áreas de vegetação nativa, como mata e floresta. Já o espaço urbano, em geral, apresenta maior quantidade de construções, estrada, casa, prédio, entre outros estabelecimentos. E também obriga a maior parte das atividades comerciais, industriais e de prestação de serviço. O espaço geográfico brasileiro é composto de áreas rurais e urbanas, com características bem diferentes entre si. Veja nas fotografias abaixo alguns aspectos de cada um desses espaços. Lembrando que, apesar de ter essa divisão espaço rural e espaço urbano, um não existe sem o outro. Ambos são interdependentes. A gente vai ver isso mais para frente. Primeiro aí, a criação de gado bovino em propriedade rural de Goiás, Provavelmente bem aqui tem uma dupla sertaneja. Ou, se a gente chutar essa árvore, cai uma dupla sertaneja. Muito bem. E, vista outra parte aqui, uma parte de Curitiba, uma das grandes cidades brasileiras, onde o pessoal fala que o povo daqui é altamente não acolhedor e anda com a cara emburrada e não cumprimenta ninguém na rua. Embora os espaços rural e urbano no Brasil apresentem características bem distintas, as atividades econômicas feitas no campo e na cidade estão interligadas. Afinal, se o campo não planta, a cidade não come, não é? E muitas das coisas que o campo necessita são produzidas na cidade. A cidade depende do que é produzido no campo e o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. Simples assim, o meu jeito de explicar foi mais legal. Nas áreas rurais, são produzidos alimentos para a população que vive nas cidades, assim como matéria-prima para as indústrias. Produtos industrializados, originados na cidade, como defensiva agrícola, colhedeiras e tratores, são necessários no campo, assim como os serviços prestados como bancos, hospitais, geralmente estão sediados nas áreas urbanas. 371. Vamos lá. Espaço rural. A agropecuária constitui uma atividade econômica muito importante no Brasil.
ela ocupava em 2015 cerca de 276 milhões de hectares do território brasileiro, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. A seguir, vamos estudar o desenvolvimento da atividade agropecuária e seus desdobramentos na distribuição de terras. Primeiro, vamos ver esse gráfico aqui. Daqui é todo o espaço rural do Brasil, sendo que 493 milhões de hectares são áreas que não podem ser utilizadas. São o quê? Reservas naturais, florestas, locais onde não daria para plantar, esse tipo de coisa, que deve ser extremamente protegido. 60 milhões de hectares, o amarelo, são áreas que ainda podem ser utilizadas, ou seja, que ainda não foram utilizadas, mas podem ser. O vermelhinho aqui, meu alaranjado, 80 milhões de hectares é usado para lavoura e 196 milhões de hectares para pecuária, ou seja, a pecuária ocupa mais espaço da zona rural do que as lavouras. E é um problema, porque o pessoal acaba desmatando essa área aqui, que não deveria, para aumentar o pasto para o gado, que é o que está acontecendo na Amazônia, por exemplo. Uma grande parte da Amazônia está sendo desmatada por causa da criação de gado, que querem transformar em campo. Para vocês terem uma ideia, teve um tempo, provavelmente deve estar pior agora, né? Em que era quase um campo de futebol de área desmatada a cada 5 minutos. O tamanho que estava o desmatamento na floresta. Ou seja, e se a gente não parar, vai dar problema para geral. A modernização do campo brasileiro. Até meados do século XX, a agropecuária se desenvolvia no Brasil por meios tradicionais de produção, isto é, pelas práticas de queimada de vegetação nativa para a abertura de terrenos, pela utilização da arado de tração animal para a preparação do solo e utilização reduzida de fertilizantes, adubos e maquinários, que é muito do que a gente vê nas pequenas propriedades, apesar de eu não ser muito a favor das queimadas. A partir da década de 70, a prática da agropecuária moderna passou a ganhar espaço no campo brasileiro, utilizando recursos com tecnologia mais avançada na agricultura. Adubos, fertilizantes, sementes selecionadas, máquinas e implementos agrícolas, e na pecuária, técnicas avançadas de criação de animais, como o uso de medicamento, melhoramento genético, não é um super soldado, vacinas e rações enriquecidas com vitaminas. No Brasil, as técnicas modernas de produção agrícola em geral são empregadas nas grandes propriedades monocultoras de gêneros agrícolas comercializados para o exterior, que eu já tinha falado isso na aula passada, como cana-de-açúcar, soja, trigo, café e laranja. Ou seja, principalmente nas áreas de monocultura é que ocorre o maior uso das técnicas modernas. Por quê? Porque eles visam exportar. Eles visam ganhar mais e mais dinheiro. Então, quanto maior a produção, mais dinheiro eles ganham. O desenvolvimento de pesquisas científicas no setor agropecuário vem aumentando a produtividade de muitas propriedades rurais do país. Ao lado, o pesquisador trabalhando em um campo experimental de cana-de-açúcar em Piracicaba. Pessoal, por exemplo, a gente vê aqui melhoramento genético. É o que? É o cruzamento de animais com determinadas características que as pessoas querem que ele se mantenha. Como, por exemplo, tem um animal que engorda rápido e um animal que é grande. Aí eles pegam e tentam fazer tentam pegar e fazer o cruzamento desses animais na esperança de achar um animal de maior porte e que engorda rápido. A mesma coisa no uso do algodão, como por exemplo, existe até algodão colorido natural, que é o que? Um algodão que já nasce colorido. Isso foi feito através de melhoramento genético, que foram procurando algodões
de determinadas cores. Não, esse aqui é uma mentira. O certo é esse aqui. Por exemplo, o algodão é branco, mas se a gente for perceber, esse algodão aqui possui tons diferentes. E por que conseguir algodões com tons diferentes? Simples. Porque isso vai pegar e vai permitir que se use menos tintura para se fazer a roupa. E se você usar menos tintura, sai mais barato e não agride tanto digamos assim, a fibra, fazendo com que aquele tecido dure mais. Esse aqui é mó mentira, viu? Não sai dessa cor ainda não. Vamos ver futuramente quando melhorarem, né? Vou fazer o melhoramento genético deles futuramente. Por enquanto, só tem nesses tons aqui mais terrosos, o que já é um grande avanço. Continuando. E é bonito pra caramba. Continuando. Página 372. Contrastes no campo brasileiro. O que seria um contraste no campo brasileiro? É onde a gente tem um grande probleminha aqui, que é muita terra na mão de pouca gente e muita gente procurando terra. Vamos ver, ó. No espaço rural do nosso país existem pequenas propriedades com cultivos desenvolvidos por mão de obra familiar. Nelas, a produção destina-se ao sustento da família do agricultor e também à comercialização. Boa parte dessa produção é responsável pela alimentação dos brasileiros, ou seja, a nossa alimentação, ou seja, o nosso arroz, feijão, as coisinhas que a gente consome no dia a dia, não vem daquelas grandes fazendas de trigo, de soja, de não sei o que. Vem das propriedades pequenas. Por quê? Porque essas propriedades grandes, elas não querem abastecer o mercado interno. Elas querem vender para fora, que elas ganham mais. Então, a gente tem que agradecer ao pessoal das pequenas propriedades, que é eles que estão colocando comida na nossa mesa. Ó, mais de 70% da merenda escolar vem da agricultura familiar. Os produtos variam entre carne, gado, frango e suíno, leite, verdura, legumes, frutas, doce, polpas de fruta, biscoito e macarrão. Isso aqui foi uma ideia muito boa do governo da época. Se eu não me engano, acho que é da Dilma. Primeiro mandato dela, ou é do Lula já ainda. Que eles decidiram que o dinheiro da merenda escolar que é enviado para as escolas, ele deve ser uma parte ser comprado dos produtores da própria região onde fica a escola. Para que isso? Para que assim estimule o mercado da própria região. Porque se boa parte é retirada da própria agricultura da cidade onde está a escola, isso acaba estimulando toda a economia daquela cidade. E pode gerar mais emprego e melhorar a situação da própria cidade. Ou seja, é uma ideia muito boa. Existem também as grandes propriedades rurais, equipadas com maquinários sofisticados e técnicas modernas de produção. Em geral, são propriedades voltadas para a produção de gêneros destinados ao abastecimento das indústrias e ao comércio externo. Acredite, por exemplo, o café que a gente toma aqui é o de segunda categoria. O café bom é vendido no exterior e é produzido aqui, o que é mais chato. Embora a modernização do campo tenha ocorrido em várias propriedades agropecuárias, o espaço rural brasileiro é marcado por grandes contrastes tecnológicos. Você vê a imagem a seguir que mostra duas realidades desse espaço brasileiro. Aqui a gente está mais acostumado a ver, né? Trabalhador rural utilizando técnica tradicional de arado, contração de animal para cultivar milho em sua propriedade rural. E a outra, trabalhador rural utilizando técnica moderna de arado, contração mecanizada para cultivar o solo em propriedade rural.
Qual vocês acham que termina primeiro? Pois é, né? Além do nível tecnológico desigual encontrado no espaço rural, o tamanho das propriedades constitui outro contraste. No Brasil, pequenas propriedades com até 10 hectares de área coexistem com imensas propriedades rurais, com mais de 1.000 hectares por área. Quanto equivale um hectare? Vamos ver. Quanto vale um hectare em metros? Um hectare vale em metros, equivale de 100 a 10.000 metros quadrados. Um hectare corresponde a 100 ares, ou seja, 10.000 metros quadrados. Um hectare é 100 ares, ou seja, 10.000 metros quadrados. Aprendemos algo novo. Ou seja, tem coisa que só tem até 10 hectares e outras tem 1.000 hectares. Ou seja, enormes. Aí vem um outro problema que a gente até já conversou, que é o êxodo rural, que nada mais é do que a galera saindo do campo para ir morar na cidade, porque não tem mais emprego no campo. A introdução de maquinários no campo diminuiu significativamente a quantidade de mão de obra necessária para o trabalho nas propriedades rurais. Muitas pessoas desempregadas por esse motivo passaram a buscar nas cidades melhores condições de vida. Além disso, a oferta de emprego nas atividades industriais em expansão nas áreas urbanas atraiu grande número de pessoas das áreas rurais. A modernização da agropecuária brasileira estimulou o que denominamos êxodo rural, que é a migração de um grande contingente de pessoas do campo para a cidade. Outro ponto que influenciou o êxodo rural foi a criação do Estatuto do Trabalhador Rural. Por quê? Em 1963, que regularizou as relações de trabalho no campo, ao determinar que os trabalhadores rurais deveriam usufruir dos mesmos benefícios trabalhistas que os trabalhadores urbanos, como salário mínimo, 13º salário e férias com remuneração. Desse modo, os custos trabalhistas aumentaram significativamente para os proprietários da terra. Por isso, muitos deles dispensaram trabalhadores rurais para diminuir os gastos com os benefícios recém-adquiridos por esses trabalhadores. Dessa forma, a quantidade de desempregados rurais aumentou. Ou seja, os caras, para economizar, acabavam demitindo as pessoas. A estrutura fundiária no Brasil. Fundiária é relacionado a latifúndio, ou seja, propriedade de terra, que é muita terra na mão de pouca gente e muita gente sem terra. Menos de 1% das propriedades agrícolas detém quase metade da área rural do país. De acordo com a manchete, as áreas rurais do Brasil estão distribuídas igualmente entre propriedades agrícolas. O que vocês acham? Está distribuído igualmente? Não, né? A concentração de terras citadas na manchete acima está diretamente relacionada à estrutura fundiária de nosso país. Estrutura fundiária é a forma como as propriedades rurais estão organizadas ou distribuídas no território do país, de acordo com seu tamanho. Vamos ver aqui. Adoro gráficos. No Brasil, a estrutura fundiária apresenta grande concentração de terras em propriedades e um pequeno número de pessoas. Veja o esquema a seguir. 1%. Nota-se que o total de estabelecimentos rurais no Brasil, 50% são minifúndios, ou seja, propriedades rurais com até 10 hectares, HA.
Essas propriedades correspondem só a 2% da área ocupada no país, e a maioria está destinada ao sustento da família e ao abastecimento do comércio interno. Já na outra ponta, corresponde a apenas 1% do número de estabelecimentos rurais estão os latifúndios, isto é, estabelecimentos com mais de 1.000 hectares. Eles ocupam 45% das áreas do país, né, e estão sob o domínio de uma pequena parcela da propriedade rurais. E boa parte dela encontra-se improdutiva. Ou seja, tem muita gente, tem muita terra na mão de uma pouquinha gente, e boa parte dessa terra está parada, sem produzir. Ou seja, terra que poderia estar gerando alimento e tudo mais, está completamente parada. Por que isso acontece? Porque muitos compram terra na esperança de que futuramente ela comece a valer mais. E se valer mais, eles vendem mais caro. Então eles acabam deixando fazendas largadas. É isso que, por exemplo, a reforma agrária teria o poder de resolver. Mas cadê que vão conseguir fazer reforma agrária no país? Já que, infelizmente, boa parte dos deputados e senadores que poderiam votar são meio que patrocinados por esse 1% aqui, ou esses 9%, esses 10% aqui de cima, para fazer o que eles querem. Ou seja, eles não estão lá para fazer o bem para a população, estão fazendo o bem só para a elite que patrocinou a campanha deles. Atualmente, a concentração fundiária no país é intensificada pela situação econômica de vários pequenos proprietários rurais. Em geral, esses agricultores acabam sendo forçados a vender suas terras a grandes propriedades rurais ou entregá-las aos bancos, como forma de pagar suas dívidas. Nessas condições, muitos agricultores se veem obrigados a migrar para as cidades em busca de trabalho. Apesar do Brasil possuir uma intensa produção agropecuária, o índice médio de produtividade no campo ainda é considerado muito baixo, quando comparado à produtividade de outros países do mundo. Para se ter uma ideia, em hectare de terra do Brasil, com o cultivo de milho, colhe-se em média 4,3 toneladas desse grão. Nos Estados Unidos, a produtividade de 1 hectare de terra é de 11 toneladas de milho. Por que isso ocorre? Por causa da forma como o pessoal produz. O pessoal acha que por ter muita terra, muito espaço, pode produzir de forma discriminada sem cuidar da terra. Sendo que, se cuidasse da terra, adubando, fertilizando, utilizando métodos para acabar com pragas, esse tipo de coisa, mas não necessariamente usando agrotóxico exageradamente, poderia aumentar a quantidade de milho produzido, ou seja, tornar aquela terra altamente produtiva e assim não precisava abrir grandes campos. Faria um bem para a economia e para a natureza. Seria menos desmatamento e maior produção. Página 375. A concentração fundiária e os conflitos pela terra. Mesmo possuindo extensas áreas próprias para o cultivo de diversos gêneros agrícolas e para a criação de animais, o Brasil não consegue aproveitar toda a capacidade produtiva que possui em razão da falta de incentivos do governo para o setor agropecuário, da intensa concentração fundiária e da especulação imobiliária. Especulação imobiliária é exatamente isso, de você comprar uma terra e deixar ela parada lá, esperando que ela fique mais valiosa e futuramente vender ela. Seria como você comprasse um terreno aqui por 20 mil reais e esperasse 10 anos, porque depois a cidade cresceu, não sei o que, e aquele terreno que você comprou por 10 mil agora está valendo 60 mil. Ou seja, eles acabam segurando terra na esperança daquele valor aumentar. Há muito tempo, agricultores e estudiosos das questões agrárias reivindicam a reforma agrária no país.
Para eles, essa reforma modificaria a estrutura fundiária brasileira, pois promoveria melhor distribuição de terras. A realização da reforma agrária no Brasil encontra diversos obstáculos, principalmente de ordem política e econômica. Entre eles está a forte oposição dos grandes proprietários que possuem influência política no país, que foi o que eu falei anteriormente. Diante desse contraste, a estrutura fundiária e da ausência de uma política agrícola mais igualitária para os grandes e pequenos proprietários, muitos conflitos pela posse de terra têm sido registrados no campo brasileiro. Observe o mapa abaixo. Todos esses pontinhos vermelhos, com esse número dentro, é o número de conflitos por terra que ocorreu. Por quê? Porque poderia ser resolvido se fizesse a reforma agrária. E aqui vai a outra tarefinha de vocês. Colocar um comentário no YouTube dizendo eu sou a favor da reforma agrária, ou vocês podem mandar o comentário para mim no privado de eu sou a favor da reforma agrária. De acordo com o mapa do ano 2016, qual foi o número de conflitos pela terra no estado onde você vive? Você vai procurar o Ceará e vai dizer quantos foram. O seu estado está entre os que possuem maior ou menor número? Aí vocês vão decidir. Converse com os colegas sobre a notícia recente relacionada a esses conflitos em seu estado ou em outros estados brasileiros. Ou seja, é só vocês fazerem uma pesquisa para ver como está a situação dos conflitos por terra. Com isso, pessoal, a gente termina a nossa aula e vamos para a nossa agenda. A agendinha, como vocês podem ver, é a página 375, 376, 377 e só. Ok? Na próxima aula, a gente vai continuar vendo os problemas ambientais no campo. Se quiserem dar uma lida antes, ajuda bastante, fica mais fácil de compreender. Viu? A aula acabou. Não se esqueçam de copiar a agenda 375, 376 e 377. E mandem o mais rápido possível as atividades, para que não fiquem acumulando e cuidado com o coronavírus, não saiam de casa sem nenhuma precisão e higienizem tudo que vocês usam, ok? Com isso a gente vai terminar a nossa aulita. Tchau!